Continuamos tratando de cargo, emprego e função, tá, pessoal? Já com resolução de questões neste bloco também. Então vem comigo, aula na tela. Nós temos cargo público, por definição legal, está lá no artigo 3º da Lei 812, como sendo o conjunto de atribuições e responsabilidades que estão previstas dentro de uma estrutura orgânica, de uma estrutura organizacional e são atribuídas, cometidas a um servidor. Tá? Por que a palavra, o verbo cometidas? Para evitar a redundância, né? Eu já coloquei conjunto de atribuições. Aí, conjunto de atribuições que são atribuídos ao servidor, fica repetitivo, fica feio, fica chato, né? Aí, o legislador coloca a palavra cometidas, mas tem o mesmo sentido, tá bom? Um servidor, ele recebe atribuições e ele tem, né, dentro do conceito de cargo público, o nome do cargo, quais são as responsabilidades, o que o cargo tem por atribuição realizar, não é verdade? Quais são os vencimentos deste cargo. Ou seja, esse cargo integra uma previsão orgânica, ele está dentro de um organograma, beleza? Por exemplo, na polícia, é agente de polícia rodoviária federal, agente da Polícia Federal, ou o nome que se dê, mas tem um nome. Papiloscopista policial federal, escrivão policial federal, né? Na polícia a gente chama pela sigla APF, que é o agente, DPF, que é o delta, que é o delegado, EPF, que é o escrivão, PPF, que é o papiloscopista. Então, cada cargo tem o seu conjunto de atribuições. Você pode observar que a atribuição do escrivão é diferente do agente, que por sua vez é diferente do papiloscopista. Ah, professor, mas depois que está na polícia, todo mundo faz de tudo. Eu sei que depois que está na polícia, a coisa muda um pouquinho, vai para a missão, vai participar, etc. e tal, né? Mas existem responsabilidades específicas, não tem? Se vai fazer um local de crime, né? O papiloscopista, ele tem uma missão pontual ali, né? Que o agente não vai fazer, que é recolher as impressões digitais. Da mesma forma, o escrivão, na hora de lavrar um auto de prisão em flagrante. O agente vai depor como testemunha do auto, como condutor ou testemunha, e o escrivão vai tomar essas declarações. E o papiloscopista vai juntar as suas atribuições por meio da folha de antecedentes que ele vai produzir, ou então daquela folha datiloscópica que ele vai produzir, enfim, cada qual na sua seara, cada qual exercendo as atribuições que estão na lei. Beleza? O cargo público, né? Então, ele diz respeito a um vínculo estatutário, diferente do emprego público em que o vínculo é CLTista, é trabalhista, tá bom? Se você pega, por exemplo, um policial federal, ele tem um vínculo estatutário. Se você pega, por exemplo, um economiário da Caixa, o vínculo dele é CLTista, né? São regidos pela CLT. Daí o nome empregado público. A distinção está no vínculo, tá bom? E por fim aqui eu falo da função pública, que são as atribuições do cargo, emprego, ou então as destinadas diretamente ao agente público, tá bom? Função pública é um conceito amplo, é um conceito abrangente, tá certo? Por exemplo, um magistrado, ele tem um cargo público, um cargo de juiz de direito, mas ele pode exercer as suas funções, por exemplo, numa vara civil, numa vara criminal, numa vara agrária. A função pública pode mudar. Da mesma forma na polícia, isso é muito comum na PM, né? O tronco da PM é um só, mas o policial militar pode ser policial militar rodoviário, pode ser policial militar ambiental, pode ser policial militar da rota, do choque, da RONE, tantas nomenclaturas que nós temos. Então observa que a função pública é o exercício das atividades da administração e que elas podem variar. Na polícia isso é muito comum, né? Você tem lá na PF o GPI, o Grupo de Pronta Intervenção, que é o grupo de elite da PF. Eu tenho grandes amigos na Polícia Federal. Na PRF também, tem o tático da PRF, tem o operacional da PRF, tem o administrativo da PRF, tem a inteligência da PRF. Então, observe que a função pública ela pode se adaptar, né, dentro das atribuições que o agente desempenha. Tá bem? Pode variar, mas, né, decorrem
do exercício do cargo ou emprego e não se vincula a um cargo público também. Então tem esses dois lados. Por que que ela não se vincula? Porque é possível que alguém tenha uma função mesmo não tendo um cargo. É, professor? É. É possível. Um jurado ele tem uma função pública. Ele exerce uma função pública. Ele exerce um munus público. Mas ele não tem cargo. Ele não vai ganhar nada por isso. Não é verdade? Então, a função diz respeito às atribuições do cargo ou do emprego, que são cometidas, que são destinadas de forma direta ao agente público, mas ela também não exige, de outro lado, um cargo ou emprego. Ou, em outras palavras, é possível que alguém tenha uma função pública sem ter necessariamente um cargo ou emprego. E aí entra jurado, aí entra o mesário, né? Ele exerce uma função pública ali, né? Mas uma função pública temporária, uma função pública específica. Terminou, acabou, né? Ele não vai ter os deveres do cargo uma vez que encerrou a sua função. Tá bom? Então vamos ver aqui as questões, vou mostrar para você, olha só. 2004, escrivão da PF. Nelson foi recentemente contratado pela União para exercer uma função pública, olha lá, para exercer função, mediante contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Só de olhar aí eu já sei que ele é um temporário, correto? Temporário que atende à necessidade temporária de excepcional interesse público. Como, por exemplo, a turma do IBGE, né, pessoal? A turma do IBGE, que são temporários, não é verdade? Nessa situação, Nelson ocupa cargo público, ocupa emprego público. Está perguntando se ocupa emprego, né? Corrigindo aqui, ocupa emprego público? Não, ele não ocupa emprego público, porque é apenas uma situação temporária. É apenas uma situação temporária dentro daquilo que eu vim explicando, né? Então ele não ocupa emprego público, tá bom? Porque o temporário não tem emprego nem cargo. É só uma questão excepcional, é só uma questão provisória. Por não ter emprego público nem cargo, o temporário não o ocupa e, portanto, está errada a pergunta. Beleza? Aqui nas estatísticas nós temos 34% de erros, o que é bastante elevado para uma pergunta conceitual. Se você quiser voltar lá, está aqui a pergunta 246984, aqui em cima, tá? E muitos comentários também para você aproveitar. Seguimos com mais uma pergunta. Julgue o item a seguir considerando que o DPF, o Departamento da Polícia Federal, é um órgão do MJ, do Ministério da Justiça, que tem competência para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Blá, 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 que não me disse nada, não me ajudou em nada até agora. Pergunta: o DPF integra o governo federal e, portanto, os ocupantes de cargos comissionados nele lotados são considerados agentes políticos? Não tem nada a ver, né, gente? Cargo comissionado não tem nada a ver com agente político, tá bom? Antes até de responder essa pergunta, eu trago aqui essa classificação. O cargo pode ser efetivo, porque depende de prévia aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Pode ser vitalício, que é um plus, esse selinho conferido a membros do Poder Judiciário, do MP e do Tribunal de Contas, está lá na Constituição, beleza? E os cargos em comissão, e comissão lembra livre provimento e exoneração, para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não podem ser meramente técnicas. Então eu coloco aqui, antes de voltar para a pergunta, cargo comissionado é direção, chefia e assessoramento. Tá? São demissíveis ad nutum porque, uma vez nomeado, pode ser demitido a qualquer momento. Já nasce passível de demissão. Já entra sabendo que pode ser mandado embora. E tem alguma coisa aí em cargo, em comissão, falando que é agente político? A banca está confundindo as coisas, né, pessoal? A banca está claramente confundindo os temas. Então eu volto aqui para a questão e falo: o DPF integra o governo federal. Beleza. E, portanto, os cargos comissionados do DPF são agentes políticos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem absolutamente nada a ver,
Tá bem? Então, portanto, aqui está errado, né? Vamos responder, está errado. E nas estatísticas, só 15% erraram, porque é uma questão bem básica, né, pessoal? Uma questão bem tranquila. Beleza, gente? Com isso, nós fechamos esse bloco e vamos começar a tratar logo mais da Lei 812, importantíssima. O maior número de questões prévias, né? Eu não posso falar do futuro, mas do passado eu posso. O maior número de questões que eu encontrei em direito administrativo é a Lei 812. Então, essa lei vale a pena você imprimir o texto compilado, né? O texto atualizado e decorar. Decorar é saber com o cuore, decore, né? Decorar, saber com o coração. Vale a pena. Vale a pena. Eu sou old school, eu gosto de imprimir, de riscar, né? De colocar ali, marcar texto, vai para lá, vai para cá, etc. Mas se você já é new school, né? Nem sei se tem essa expressão, se você já é novo aí, mais moderno que o professor, mais descolado em tecnologia, abaixa no seu aplicativo e lá eu sei que tem várias ferramentas, mas decore a lei. Tá bem? O professor usava uma técnica, e vou terminar a aula falando dela, que era gravar a própria voz e depois ir ouvindo. Na minha época, né, lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, 2004, 2006, não havia MP3 ainda. Estava começando, eu acho, né? Estava começando, era em fita, fitinha pequena. Então o professor tinha um gravador, gravava a própria voz, lendo a lei seca, e depois colocava um fone de ouvido e durante o exercício físico, o professor ia ouvindo a própria voz. Um dia, 2, 3, 4. Eu decorei Estatuto da Criança e do Adolescente assim, decorei Lei 812 assim e vários outros diplomas legais. Então vale a pena. Hoje em dia você tem celular, né, com Bluetooth, com MP3 e você grava a própria voz, liga lá o gravador, depois coloca o fone, vai fazer a sua corrida ouvindo a própria voz. Tá? Essa é uma técnica que me ajudou muito e eu compartilho com vocês. Beleza? Seguimos, gente. Não saia daí. Valeu, tá? Um abração.